eu queria começar agradecendo formalmente ao Marcelo por estar por ter feito o meio de campo e estar nos trazendo a presença do João para conversar conosco. E queria agradecer principalmente aos nossos líderes, né, que são a causa de nós trabalharmos para trazer informação nova e relevante, porque o conhecimento é que muda a visão. E quando a gente muda a visão, a gente muda o modo de administrar a empresa, a gente muda o alcance da empresa, a gente enxerga muito mais do que a gente via antes de ter informação de primeira linha. E a nossa expectativa é essa, de que o João traga essa informação de primeira linha. Então, obrigado, Marcelo Aquino, por nos propiciar isso. Obrigado, João, pela sua presença aqui conosco. E, principalmente, obrigado, líderes, por atenderem ao nosso convite. Eu passo para o Marcelo, que é o nosso mediador, para estar conduzindo. Legal. Heleneiro, boa noite a todos. Heleneiro, obrigado aí pela confiança de escolher eu trazer esse tema, e o João, muito obrigado por você atender o nosso pedido, e aqui também um agradecimento ao IBGC pela viabilizar aí o seu nome e a indicação. Então, já começo aqui falando um pouquinho do currículo do João, que é graduado em Tecnologia da Informação, possui pós-graduação em Administração e Marketing, MBA executivo pelo IBMEC de São Paulo, é conselheiro de administração pelo IBGC, possui mais de 34 anos de experiência no setor industrial, serviços e varejo, farmacêutico, e 15 anos na liderança do tema sustentabilidade em grandes organizações. É consultor para o desenvolvimento da agenda ESG nas organizações, membro da Comissão de Estudos para a Sustentabilidade Empresarial do IBGC, coordenador do curso ESG na Prática do IBGC e coordenador da iniciativa Chapter Zero do Brasil. Atuou como membro independente de Comitê de Compliance e consultor nas áreas de relações institucionais e governamentais, desenvolveu atividades de apoio à indústria brasileira como conselheiro do Conselho Superior de Meio Ambiente da CNI, diretor de Meio Ambiente da Fiesp e diretor de Sustentabilidade da ABNE. É professor da FGV do Paraná e também da FGV Management. Espero que eu não tenha errado nada do seu currículo, João. Não, muito obrigado. Ótimo, a palavra está contigo. Pode iniciar. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer sempre falar do ESG. Assim, eu não sou formado na área, eu trabalho com isso há 20 anos, né? E com estratégia em ESG há pelo menos 16 anos em grandes empresas. Eu passei por vários setores, o último setor com que eu passei foi o setor farmacêutico, de varejo farmacêutico, onde eu conheci aqui o Marcelo, que é um prazer estar com ele aqui também. Nas iniciativas que a gente tem trabalhado, a gente sempre busca linkar o tema com governança. A gente acredita que as empresas têm um papel espetacular dentro da sociedade, o papel de influência, o papel institucional, o papel econômico, e é por meio das organizações que a gente acaba transformando a nossa sociedade, né? Então, acho que é um pouco dessa reflexão. Existem várias formas da gente tratar o tema ESG. Eu gosto de construir uma reflexão com vocês. Então, nessa próxima hora, eu vou tentar desenvolver aqui um raciocínio com vocês, trazendo, né, essa minha visão sobre o tema e como é que isso, de fato, tem sido alavancado nas grandes organizações, pequenas organizações, organizações de diferentes tipos de estrutura de capital, seja capital aberto, seja capital fechado, seja empresas de controle familiar, né? Então, e organizações também de terceiro setor, ou seja, não há uma restrição do ponto de vista de aplicação do conceito, né? O que pode mudar a intensidade da governança, a intensidade do impacto, seja ele ambiental, seja ele social, os impactos positivos, os impactos negativos. É um pouco dessa construção que eu preparei aqui para que a gente possa desenvolver esse raciocínio, essa reflexão com vocês até mais ou menos umas 8 horas. A gente abre para a gente conversar um pouquinho sobre o tema, esclarecer algumas dúvidas, e eu espero poder trazer conhecimento com qualidade para vocês. Bom, a ideia é que a gente possa trazer, então, eu estou aqui
a convite de vocês, do capítulo do Centro-Oeste. É um prazer estar com vocês. O IBGC proporcionou esse nosso encontro. E a ideia que a gente trouxe aqui, na verdade, é uma reflexão em torno do ambiente de negócio, né? Aquilo que tem se aventurado no dia a dia das organizações, como é que isso tem se tornado bastante desafiador, principalmente nos últimos 2 anos, né? Tende a crescer em torno do tema, mas eu sempre gosto de trazer um histórico desse tema, do que a gente se habituou a falar sobre ESG, e que a gente chamou de muitos nomes ao longo desse caminho, né? Então, a gente teve uma primeira onda do ESG, que nós chamávamos de responsabilidade social corporativa. Essa onda aconteceu na década de 70, 80, uma parte de 90, e com isso as empresas tinham práticas socioambientais, tinham práticas principalmente na área social, mas eram práticas que estavam conectadas muito com uma agenda filantrópica e muito menos com negócio. E nós chamávamos de responsabilidade corporativa. Naquela época, né, quem trabalhava com esse tema, e eu fiz parte dessa geração, a gente era chamado dos abraçadores de árvore, né? A gente chegava na reunião de diretoria, discutindo estratégia de negócio, e falávamos de investimento social privado, e falávamos das questões ambientais, e lá vem o cara falar desses temas que a gente está aqui tentando vender serviço, tentando vender produto, e veio o João tratando desses temas socioambientais conosco, que ninguém pede. Então, eu ouvia muito isso da área comercial. Redondo, ninguém me pede sustentabilidade, ninguém me pede esse tipo de ação. Essa ação que a empresa tem que fazer mesmo, é o papel social dela, né? E a gente via que era uma coisa muito descolada do negócio. Isso perdurou durante muito tempo e conviveu também, não tem uma linha de divisa clara, né? Ele conviveu com vários movimentos que foram sendo traçados ao longo do tempo. Por volta de 86, 87, começou-se uma discussão na ONU, né, no Comitê de Meio Ambiente da ONU, que começou a se discutir o desenvolvimento sustentável. Porque o pessoal fala, meu negócio tem que crescer, meu negócio tem que crescer. Mas se a gente pensar num processo de crescimento, o pessoal fala crescer de forma sustentável. Tecnicamente isso está errado, né? Porque o crescimento ad eterno, ele conflita com os limites do nosso planeta, ou seja, eu não tenho como atender desejos infinitos de consumo para um país, para um planeta finito, né? Em termos de desenvolvimento. Então, quando a gente começa a pensar de que não tem como você desenvolver e crescer de forma ad eterna, você tem que ter um limite planetário. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo maior desigualdade social, impacto ambiental, aumento de custo de produção, racionamento de matéria-prima. Então, você começa a ter um conflito e uma elevação de preço, naturalmente, se a gente pensar no crescimento simplesmente. Mas quando a gente teve essa frase cunhada lá em 86, 87 na ONU, o que dizia? Que esta geração, a nossa geração, é responsável por usar de forma adequada os recursos do nosso planeta, sem comprometer que as gerações futuras façam uso disso. Então, por isso o conceito. A gente sempre fala que tipo de planeta eu quero deixar para os meus filhos e netos. Talvez a pergunta que a gente tenha que realizar nos dias de hoje é que tipo de filhos e netos eu quero deixar para esse planeta. Porque somos nós que vamos garantir passar um planeta melhor para a geração seguinte, sabendo que nós estamos aqui também num processo de aprimoramento, né? Depois teve uma onda muito interessante que surgiu por volta de 99, um cara chamado John Elkington, que trouxe o conceito do triple bottom line. Sim, eu preciso remunerar o capital do acionista. Ô, João, desculpa te cortar, eu não sei se você está movimentando o slide, que a gente não está vendo o slide. Se puder colocar no modo de apresentação, eu te agradeço. Eu já sei o que aconteceu, viu? Eu atualizei o Zoom e ele tem feito isso em outras reuniões, inclusive no IBGC. Deixa eu compartilhar novamente. Tá? Deixa eu só... Vamos ver se vocês estão vendo a tela agora. Agora sim. Tá. Obrigado. Então, falei um pouquinho da responsabilidade social. Realmente, depois que atualizou o Zoom, acabou acontecendo isso. Às vezes você está falando, o slide não passa, né, para vocês. Então, chegamos em 99, né, por volta aí de 99, 2000. John Elkington, um cara que, inclusive, a empresa dele chama Sustainability, né, ele trouxe o conceito ambiental, social e econômico, ele chamou de triple bottom line, né, que eram 3 dimensões que deveriam não só remunerar o capital, com toda certeza, mas com responsabilidade social e conservação ambiental. Então, a preocupação com as questões ambientais, que começaram a virar barreiras não tarifárias para quem exportava para a Europa e para outros países, e as questões de trabalho, né, que eram muito fortes naquela época por conta da abertura do mercado, principalmente do Brasil para o mundo, mas também outros mercados como China
e a Ásia em geral. Então, começou-se uma preocupação de que o seu capital poderia fortalecer uma cadeia boa ou uma cadeia ruim. Então, você deveria ter a responsabilidade de conhecer essa sua cadeia no aspecto social, para que você não alimentasse práticas socioambientais que fossem perigosas, que fossem degenerativas para o nosso planeta. Esse conceito de sustentabilidade, ele perdura até hoje. Ele é muito mais amplo do que o ESG. O ESG é uma relação de retorno e risco, que foi uma lente que o mercado de capitais colocou em cima desse tema, mas sustentabilidade é algo muito mais amplo do que só isso. Então, esse conceito cunhado por John Elkington na década de 90 veio muito em função daqueles processos muito fortes no final da década de fusões e aquisições. Então, ali você tinha um aspecto muito forte, que eram as culturas sendo anuladas a partir de fusões e aquisições. Depois veio um movimento, por volta de 2012, feito pelo Porter, né, que é o nosso mago aí do marketing, em que ele diz que, na verdade, você sim tinha que remunerar o capital do acionista, porque é ele quem corre risco, mas também deveria gerar valor a todos os seus stakeholders. Ou seja, o meu negócio é bom quando é bom para o meu funcionário, quando é bom para o meu acionista, quando é bom para o meu fornecedor, quando é bom para o meu cliente, quando é bom para a sociedade onde eu estou inserido. Esse era o conceito que o Porter trouxe. E ele dizia que isso gerava valor para a marca, para a reputação da organização. Com isso, a gente vai para um último step, né? Que a gente costuma colocar aqui numa breve linha do tempo, que foi um conceito trazido pelo Klaus Schwab, que é organizador do World Economic Forum, dizendo que sim, o capitalismo é muito importante, mas deveria olhar para todos os seus stakeholders, todas as partes interessadas no meu negócio. Com isso, esses 4 caras, eles trouxeram uma visão de sustentabilidade, de ESG, né, que a gente conhece hoje como ESG, que é daqui esquerda para a direita, o Milton Friedman, que está aqui, né? Ele cunhou uma frase, e ele foi muito criticado por isso, principalmente nos últimos tempos, que o negócio do negócio é um negócio. O que ele dizia? Que se você se distrair com relação às entregas que você tem que fazer ao acionista, você está lesando o acionista, você está lesando a organização. Então, o acionista deve ser o seu público prioritário, o seu shareholder, né? Aquele cara que, de fato, corre o risco do capital. E tudo era distração. Ele defendeu isso muito forte desde a década de 70. Né? O John Elkington trouxe o conceito de tripé econômico. O Michael Porter trouxe a questão de conciliar os interesses econômicos também com os interesses sociais, como um diferencial competitivo. E o Klaus Schwab diz que a gente tem uma grande oportunidade de resetar o papel das empresas na sociedade. Aqui a gente vê um movimento muito forte do que aconteceu no ano passado, quando as empresas foram chamadas a socorrer o Estado no atendimento da emergência do Covid-19. E ali ficou muito claro as empresas que estavam à frente na agenda ESG, das empresas que eram convenientes nessa agenda e entraram numa segunda onda, e depois aquelas que, por constrangimento, tiveram que fazer alguma coisa. Né? Então, ficou muito claro isso no começo do ano passado, por volta de março até maio de 2020, ficou muito claro as empresas em termos de momento dessa agenda nas organizações. E quem eu mais gosto da frase é da Gro Brundtland, que é exatamente aquela responsável pela frase e pelo trabalho de desenvolvimento sustentável na ONU. Ela foi primeira-ministra da Noruega e foi ela que cunhou, então, o conceito dentro de um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Se você digitar esse nome na internet, você vai conseguir baixar o relatório inteiro, é bastante interessante. Então, quando a gente olha para o capitalismo, e aqui a gente está no ambiente empresarial, a gente tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso. Primeiro, o capitalismo do Estado, né? Aquelas empresas que estão a serviço do interesse do Estado. Né? Você pode ter países inteiros em cima disso, você pode ter parte do setor econômico também focado, né, e a serviço de um interesse do Estado. A gente tem o capitalismo do shareholder, que era defendido pelo Milton Friedman, que diz que tem que maximizar o lucro. A questão, quando a gente pensa naquele tripé do John Elkington, que fala do equilíbrio econômico, social e financeiro, e eu sempre ouvi por muito tempo isso, mais de uma década, dizendo, Redondo, a parte financeira é a mais importante. Sem a questão econômica, não tem empresa. Então, o E, né, que é o econômico dessa equação, do tripé econômico, ele é o mais relevante. A questão que a gente pergunta é, quanto de retorno sobre capital investido é suficiente para que o acionista se sinta confortável? Selic mais 10%, Selic mais 3%, Selic mais 2%, qual que é a taxa econômica? Ou o céu é o limite? E aí a gente entra num aspecto muito perigoso dessa agenda,
que é começar a externalizar custos, né? Externalizar problemas para a sociedade, reduzindo tua despesa, aumentando o teu lucro, só que transferindo problemas à sociedade. Então, é o que a gente chama de externalidade, né? Tecnicamente falando, em sustentabilidade. A gente entra numa outra onda depois, que é o capitalismo de share, de stakeholder, ou seja, eu preciso ligar, eu preciso gerar valor de longo prazo para os meus clientes, fornecedores, funcionários, comunidades, acionistas, etc. E tal. E Oscar Motomura, que é uma pessoa, a gente vai ver daqui a pouquinho uma frase dele, mas ele diz que se a empresa não atender corretamente todos os seus stakeholders, ela não merece o benefício do lucro. É como se o benefício do lucro do acionista fosse consequência dele ter atendido todos os seus stakeholders, né? Ter cuidado muito bem dos seus funcionários, trabalhando as questões trabalhistas, dando seus direitos trabalhistas, como a gente tem aqui no Brasil, cuidando das questões ambientais, cuidando da sua cadeia de valor, não pressionando o seu fornecedor até que ele quebre, criando uma relação não de dependência, mas uma relação de sinergia com os fornecedores, com a própria sociedade, uma parceria, diálogo aberto e assim por diante. Então, são coisas que a gente pensa que, sim, o econômico é muito importante, mas desde que você tenha geração de valor na ponta, né? E aqui, resumindo um pouco de todo esse aspecto do ESG, a gente sempre tem que centrar no nosso propósito. Qual é o propósito da sua organização? Concordam comigo que o propósito de uma organização independe da gestão de plantão, independe daquele executivo de plantão que tem o seu ciclo dentro da empresa? É aquele olhar do acionista, é aquele olhar dos fundadores, é o olhar dos acionistas controladores, ou se for uma empresa de capital pulverizado também, na maioria dos seus acionistas. Então, se o propósito é atemporal e todo mundo quer que o seu negócio cresça, cresce também o fluxo de recursos para que esse negócio se mantenha virtuoso. Eu vou crescer fluxo de capital intelectual, capital humano, social, natural, financeiro, ou seja, tudo aquilo que envolve o funcionamento. Esse modelo de capitais aqui, que eu coloquei logo acima, é exatamente o que a gente chama do Integrated Reporting, né? Que é o modelo dos 6 capitais, que é aquilo que a gente tem, do que a gente puxa para que o meu negócio seja virtuoso e as externalidades que eu transfiro à sociedade, positivas e negativas, né? Então, esse é um ponto importante. Se o meu negócio cresce fluxo para que ele funcione, fluxo de recursos, cresce também os meus impactos que eu transfiro à sociedade. Há um exemplo de impacto positivo. Eu gero emprego, eu pago imposto, eu desenvolvo o entorno da minha empresa, eu crio um ciclo de geração de renda naquela região onde eu estou instalado, na minha cadeia de valor, são todos impactos positivos. Mas eu também posso ter impactos negativos, dependendo do negócio. Eu posso gerar poluição, posso gerar trânsito no entorno, eu posso gerar problemas sociais onde eu estou instalado, eu posso gerar problemas na minha cadeia de valor. Ou seja, a regra disso é, se eu gerenciar corretamente os meus impactos negativos e potencializar os meus impactos positivos, significa que eu aumento a chance de perenidade do meu negócio, longevidade do meu negócio. E esse ciclo, né, de infinito que está aqui, esse símbolo, diz que, olha, se eu gerenciei corretamente os meus impactos, se eu, na verdade, fortaleci e voltei a crescer, né, voltei a me desenvolver de uma forma positiva, então isso a gente diz que a gente sai de um processo de compensar os nossos impactos para regenerar o meu negócio, começar a gerar impacto positivo, muito mais positivo para a sociedade do que os negativos. Então, sai de uma lógica de compensar os meus débitos e gerar um crédito para a organização. Mas sempre que vocês forem falar de ESG, se a gente for falar de sustentabilidade, olhem sempre para as questões do impacto. Qual é o impacto do meu negócio? É isso que vocês têm que colocar na cabeça. Seja na área social, seja na área ambiental, seja na governança da sua organização. Qual é o impacto que eu gero a partir do meu negócio? E aqui a gente entra num aspecto, porque a gente sempre fala assim, João, isso é uma onda, vai passar. Ouvi isso por muitos anos. Eu estou há 16 anos na estratégia desse negócio, eu só vejo essa onda crescer. Eu nunca vi ela passar. A gente teve uma onda muito forte, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que foi ali na década de 70, 90, que foi esse processo de preocupação com a minha reputação, né? De tentar evitar problemas que pudessem afetar a minha imagem, e a minha preocupação era a publicidade, isso estava no marketing, estava nas relações institucionais das organizações. Só que se vocês olharem nessa época de 70, 90, como é que a gente se comunicava? Meios escritos, rádio, televisão aberta, né? E uma outra fonte específica que você comprava alguma informação, alguma agência especializada nisso. Então, a forma de você controlar o que saía de dentro da sua organização para a sociedade era muito mais fácil, né? Então, você tinha controle sobre aquilo que acontecia, você, então,
tinha que proteger a sua marca. De 2000 a 2010, a gente teve os escândalos da Enron lá, na década de 2000, que depois acabou culminando, né, na publicação da Sarbanes-Oxley, né, no mercado financeiro, ou seja, teve uma cobrança muito grande por transparência e por compliance das organizações, de cumprir a lei, de fazer com que tudo estivesse corretamente organizado dentro da empresa. O que aconteceu nessa época? Uma corrida por normatizar tudo. Vocês lembram daquelas áreas de auditoria e normas, a área de normas corporativas, e um pouco de tudo isso naquela época. E, no fundo, as empresas tentavam se proteger do mercado para o mercado, dizendo o seguinte, olha, eu tenho normas aqui dentro, eu tenho políticas aqui dentro. Se o meu executivo cometeu um ato ilícito, é de responsabilidade dele por uma ação discricionária. Então, era também uma preocupação de cumprir a lei, achando que isso era suficiente, já que no Brasil as leis ambientais são extremamente complexas, as questões trabalhistas são extremamente complexas, as questões tributárias e fiscais são extremamente complexas, então, se eu cumprir a lei, João, tá bom demais. E nessa época foi isso que as empresas fizeram, definir processos internos para conseguir, então, se proteger caso houvesse algum problema de comportamento ético. Como a gente se comunicava nessa época é importante. Internet de alta velocidade começando no Brasil, aqui ainda não tinha redes sociais, você tinha um outro controle já migrando para uma terceira via, que seria a internet, mas ainda a gente tinha um problema de infraestrutura no Brasil, que já em 2020, né, quando a gente vai para um tema de governança corporativa, as empresas têm que conviver com a sociedade. E aí o tema sai das áreas operacionais e vai para conselho de administração e sócios. E aí você tem uma preocupação com relação ao comportamento da organização. Fazer a coisa certa e zerar a distância entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico. Com isso, a gente vê uma preocupação da empresa, porque ela já não domina e não consegue mais controlar quem ela é, mas como ela é percebida pelo negócio, como ela é percebida pelo mercado. Como é que os seus consumidores, como é que a sociedade percebe essa empresa a partir das suas práticas, a partir de como ela se relaciona, a partir da transparência que ela dá para o mercado. Então, nós estamos num processo, que é o processo atual, de convivência. Isso resume muito que a gente teve uma evolução do mercado e da própria sociedade em que as empresas têm que ficar atentas. Então, se a gente estiver ainda com o pensamento de 2000, 2010, em que eu achava que eu controlava as coisas, não controlo mais. Os grandes problemas que a gente tem tido do ponto de vista de escândalos das organizações são informações insights, né? A gente sabe disso. E dizer também que, olha, eu avisei meu fornecedor, mas ele cometeu bobagem, eu não tenho nada com isso, não funciona mais. Porque sempre o problema vai repercutir na marca mais forte. Se o meu fornecedor teve, de fato, um problema de conduta ética, problemas, questões ambientais, problemas tributários ou fiscais estão pendurados na minha cadeia de valor, e minha marca é mais forte, com toda certeza eu serei afetado por isso. Então, o cuidado com a cadeia de valor é algo muito preocupante para as organizações, e não dá para dizer mais que não sabia, né? Porque hoje o nível de informação é bastante elevado. Eu gosto de começar também fazendo um link de que eu costumei ver ao longo desse percurso muita gente por volta dos 40 anos entrando em conflito, buscando propósito. Eles diziam, esses amigos que eu tive, não foram poucos, dizer o seguinte, Redondo, eu chego aos 40 e poucos anos, filhos pequenos, começo a pensar com o futuro, começo a ficar preocupado com isso, quero fazer alguma coisa para mudar o mundo, ganhei muito dinheiro no setor financeiro, isso não é mais suficiente, ou seja, remunerar o capital do acionista para essas pessoas não era mais suficiente dedicar 10, 12 horas por dia. O jovem de hoje, quem teve a oportunidade de entrevistar jovens aí por volta de 25 anos, 30 anos, essa crise reduziu 10, 15 anos para trás. Numa entrevista de emprego de jovens que acabaram de sair da faculdade, você pergunta, né? Você está aqui no processo de venda da empresa, né? Venha trabalhar comigo, eu quero o seu talento, eu quero que você se desenvolva aqui dentro. Qual é o propósito da sua organização? Qual é o impacto que eu vou gerar? Por quê? Gerar lucro ao acionista já não é suficiente para atrair um bom talento. Esses jovens precisam de propósito. Portanto, há uma necessidade das organizações em conciliar o propósito organizacional com o propósito pessoal das pessoas que estão a serviço, né, daquele capital, a serviço daquele propósito. Então, a grande pergunta que eu deixo para vocês é: qual é o propósito das organizações onde vocês trabalham? Ela está a serviço de quê? E aí,
a gente pensa assim, se está a serviço de alguém. Qual que é a ideia de comunidade que a gente tem hoje no mundo globalizado? Né? Se a gente pensar que minha cadeia de fornecedores pode começar no Brasil, mas pode estar na China, pode estar na Ásia, pode estar na América do Norte, na Europa, a minha ideia de comunidade que eu tinha no passado, que era aquilo que estava no entorno da minha planta, no entorno da minha empresa, já não é mais isso. No mundo globalizado, a minha comunidade pode estar do outro lado do mundo. Porque o meu capital pode estar fortalecendo uma cadeia boa, uma cadeia ruim. Aqui eu faço um parênteses para contar para vocês uma experiência que eu tive em 2012, na China, em que nós começamos a ter aqueles escândalos da cadeia de valor, Microsoft, Apple, parará, aquela coisa toda, aquele monte de empresa com problemas, Microsoft, né, com problemas na cadeia de valor. Eu fui para a China fazer lá 5 workshops para chineses, para falar sobre sustentabilidade, para falar da responsabilidade de cadeia, etc. e tal, que a gente sempre ouviu falar muito da China. Mas eu passei 30 dias lá. Eu vi China, que eu fiquei admirado, porque parecia um padrão Japão, que eu tinha visto em 2001, e vi China, que a gente escuta falar. Né? Muito pobre, muito difícil, situações de trabalho bastante horrorosas. E aí, numa visita que eu estava ali presente, junto com o intérprete juramentado, tradutor juramentado, os membros de uma organização, entramos numa fábrica dessas muito ruins. Chovia muito naquele dia, chovia mais dentro da fábrica do que fora. Eles têm... Aí depois a gente foi entender, basicamente, que eles usam o prédio até o prédio desmanchar, depois eles vão para uma planta super moderna, mas eles usam por 30 anos aquele troço. E a gente chegou nesse prédio que estava no finalzinho. Então, estavam desmontando realmente o prédio. E tinha um cara operando uma prensa de 400 toneladas, fazendo gabinetes de computador, sem nenhum tipo de protetor auricular, sem um tipo de EPI, absolutamente nada. Eu fiquei incomodado com aquilo, tinha uma lâmpada em cima do cara, o chão todo molhado, e o cara produzindo aqueles gabinetes assim numa velocidade incrível. E eu falei para o gerente da fábrica, por meio do tradutor, assim, por que esse cara não está usando o EPI? É muito perigoso, essa prensa não tem, né, os processos de evitar esmagamento de membros e tal. O gerente, a gente imaginava que era o gerente da fábrica, porque você nunca sabia quem era do Partido Comunista, quem era, de fato, o gerente daquela operação. Ele falou assim, olha, ele não gosta de usar. Aí eu fiquei meio revoltado com aquela resposta e comecei a insistir na pergunta para ele, várias coisas. Num dado momento, ele ficou rubro e falou um monte de coisa lá em chinês. Aí o tradutor falou assim, vou tentar traduzir o que esse cara te falou, né? Porque a língua mais falada é o cantonês, que não é escrito, né? Então nem todo mundo entende o cantonês também. E ele falou esse monte de coisa para mim em cantonês. E aí o intérprete falou o seguinte, falou, João, o que ele está dizendo é o seguinte, não venha você do outro lado do mundo, me dá uma lição de moral, cobrar condições de trabalho desse cara que está aqui, porque pelo preço que você paga por cada peça, é essa condição de trabalho que eu posso dar para ele. Então, você me remunera melhor, eu dou uma condição de trabalho melhor para ele. Então, ou seja, um tapa na cara. Por quê? Porque eu virei, claro, imediatamente para o diretor de compras que estava comigo e falei assim, como é que você contrata uma empresa dessa, né? Ele falou, João, eu vi pela internet. Se eu não tivesse vindo com você, eu nem saberia que essas condições de trabalho. Mas qual era o meu poder de influência que eu tinha com essa empresa? Absolutamente nenhum. Que eu comprava ali perto de 300 mil peças por ano e ele produzia 50 milhões de peças por ano. Então, ele foi desomologado naquele caso. Mas e quando eu não consigo desomologar? O que eu tenho que fazer? Né? Se o cara tem dependência comigo. Então, essa nossa ideia de comunidade, o seu valor, o seu poder institucional, o seu poder financeiro, financia que tipo de atividade? Conheça a tua comunidade, conheça quem são as pessoas com quem você se relaciona. E essa tal da economia, né? Ou seja, as organizações têm um papel importante. Então, a primeira reflexão é, qual é o papel da minha organização na economia onde eu estou inserido? Na comunidade onde eu estou inserido? Eu me lembro de uma situação também em que a empresa fez uma expansão de fábrica, nós dobramos uma fábrica no interior de São Paulo e criamos 2.000 empregos temporários por 2 anos. Multiplicou-se hotéis, restaurantes, pousadas, para acomodar esse monte de gente que veio de fora. Só que quando a obra foi desmobilizada, os problemas foram bater na porta da empresa, porque nós não sabíamos como fazer isso. E aí começou o problema de calote no mercado, aumento da violência, estupro, roubo, assalto, assassinato, tudo que vocês possam imaginar. E nós aprendemos uma lição naquela época, na empresa que eu trabalhei, que, olha, antes de fazer uma implantação, a gente vai ter que fazer um mapeamento antes de entrar com a obra, durante a obra e a desmobilização da obra, para evitar o quê? Evitar problemas com a sociedade. Então, a gente achou que a gente estava gerando uma economia enorme para a empresa naquele período, a gente também
Sim, fizemos, mas também geramos muitos problemas sociais que não estavam no nosso mapa de risco. Então, a partir daquele episódio, todo tipo de expansão, construção de fábricas novas, etc., tinha um trabalho que começava muito antes de a gente colocar o primeiro tijolo, o primeiro trator em obra, né? Então, assim, qual é o papel nosso na economia, onde nós estamos inseridos? Essa é uma reflexão importante. Aqui veio uma fala do Oscar Motomura, adaptação do que ele disse num vídeo, em que ele diz o seguinte, que uma empresa nasce para satisfazer necessidades humanas e cuidar do ambiente onde vive. Eu gosto muito dessa frase dele, porque a gente sempre tem que pensar o seguinte, se eu tenho um processo de inovação constante na minha empresa, será que eu estou atento, e sustentabilidade e ESG anda muito junto, né, de inovação, será que eu estou atento às necessidades que eu atendo a partir do meu negócio, a partir do meu serviço, a partir do meu produto? Será que isso vai deixar de existir no curto prazo, no médio ou no longo prazo? Será que eu tenho entrantes no mercado que eu nem conheço, que pode vir com uma inovação disruptiva, que é o que a gente diz, e que pode matar o meu negócio? Será que eu estou atento, então, à necessidade, ao propósito? A gente viu várias apresentações, né, de palestras que mostram aquelas marcas famosas que desapareceram. Aqui é um sentido de necessidade, né, da organização, o propósito do que eu, de fato, ofereço à sociedade, tem esse casamento. Se não tiver, de fato, o meu negócio está condenado a desaparecer. Ou seja, a gente fala muito de qualidade, mas assim tem que gerar valor. Qualidade é insuficiente, né, nessa agenda ESG. E quando a gente fala em gerar valor para quem? Né? E a gente também precisa entender quais são as externalidades do meu negócio, que a gente chama de impacto, que eu comentei com vocês. Então, tecnicamente, quando vocês ouvirem o termo externalidade, ou seja, tudo aquilo que o meu negócio transfere à sociedade, em inglês a gente chama de outcomes, né? Tudo aquilo que vai, de fato, a partir do meu negócio, impactar a sociedade de alguma forma, né? E a gente tem que colocar as pessoas no centro. A gente sempre colocou processos no centro, a gente sempre colocou produto no centro. Quando a gente olhava os relatórios anuais das empresas, 15 anos atrás, era prédio, fábrica, carro, caminhão, ou seja, tudo aquilo que a gente tinha orgulho de ativos da organização. E, normalmente, as imagens de pessoas que apareciam nesses relatórios eram imagem de banco, que eram compradas. Não tinha funcionário das empresas hoje. Observe os relatórios das empresas de hoje, que usam um padrão que a gente chama de GRI, que é o Global Report Initiative, que é um formato aceito mundialmente para relatos das organizações. Você vai ver o cara da linha, você vai ver o cara do atendimento, você vai ver a pessoa que cuida ali do atendimento dos funcionários internamente, você vai ver muito mais uma empresa muito mais humanizada, e menos prédio, menos carro, menos fábrica. Não que a gente não tenha que ter orgulho. Mas se são pessoas que tomam decisões, se são pessoas que fazem com que o meu negócio evolua, eu tenho que colocar ao centro das minhas questões as pessoas. Não são mão de obra, nem pé de obra, nem cotovelo de obra, nem cabeça de obra, nada disso. Ou seja, eu estou pensando no indivíduo que gosta de ser tratado como indivíduo e deve ser tratado como indivíduo, e o papel dele dentro da minha sociedade, dentro da minha empresa. Então, como é que eu mantenho esse talento comigo? Se ele tem vínculo, né, com o meu propósito, como é que eu mantenho isso cada vez mais forte? Contratar e demitir, eu vejo empresas por aí que têm um conforto enorme em ter 34%, 35% de turnover. Quanto custa isso para a organização em termos de passivo trabalhista, né, de liabilities trabalhistas? Quanto custa contratar alguém, treinar alguém, capacitar alguém, colocar essa pessoa pronta para tomar a decisão? E depois a gente vai levar essa pessoa para o mercado? Vai deixar essa pessoa ir para o mercado? Ou seja, são as atenções que a gente tem nesses stakeholders, não só dos funcionários, mas que precisa entender de pessoas, né, o tempo todo nessa agenda. O que se busca nisso, olhando para dentro, é alinhar discurso e prática, né? Isso faz toda a diferença, ou seja, para dentro, se a gente tiver um discurso muito bonito para fora e tiver uma prática muito ruim para dentro, a gente gera incoerência para os nossos funcionários, a gente gera incoerência para aquelas pessoas que estão próximo de nós. E se a gente não consegue convencer as pessoas de dentro da importância dessa agenda, como é que eu vou conseguir convencer o meu cliente? Como é que isso vai parar de pé? Então, hoje, quando você também tem contratação de pessoas para organizações, essas pessoas vão entrar em sites como Love Mondays, né, que agora é da Glassdoor, que vão tentar entender o que as pessoas falam daquela empresa, trabalhando na empresa, protegendo, inclusive, a identidade delas. As pessoas entram nesses sites e vão preparadas para a entrevista. Então, essa entrevista tem que ser muito pautada pela transparência, pelo respeito. Então, tem que ter coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico. Quando a gente não tem essa coerência, a gente chama de greenwashing, né, em ESG.
É aquilo que eu digo que eu faço, mas não faço. Eu digo 90% do investimento é propaganda e 10% no projeto que não gera resultado nenhum. Então, esse é um problema sério, uma armadilha, né? E quando a gente olha para fora, a gente está num campo de percepção. A gente não está no campo da valoração. A gente não está no campo de que eu digo para todo mundo quem eu sou. Eu estou no campo de que as pessoas têm que perceber quem é a minha empresa. Como ela age de forma ética ou não ética. Que tipo de valor ela gera para a sociedade. Porque essas pessoas vão me defender quando eu tiver dificuldades. Eu já tive casos de empresas onde trabalhei em que era uma empresa muito admirada na região onde ela estava instalada. E quando o Ministério Público, por uma questão política, foi para cima da empresa, né, a própria sociedade nos defendeu em audiências públicas, sem que tivesse nenhuma articulação com a empresa. Mas as pessoas presentes diziam, não, essa empresa tem valor para a sociedade, essa empresa tem valor para essa comunidade. Então, é claro que tomou-se outro rumo a partir de uma audiência pública como essa, né? Eu também considero que a Agenda ESG ela é baseada em 3 grandes pilares. Não é uma questão de checklist, não é uma questão de livros em que você vai colocar embaixo do braço e ficar aplicando isso a partir de uma metodologia definida. Nós estamos falando de cultura organizacional. E cultura organizacional ela é resultado da prática dos valores organizacionais. E quem pratica os valores organizacionais começa pela liderança. Todos os funcionários têm que praticar. Ou seja, como é que eu elevo o nível de consciência da minha liderança? Porque a gente sempre fala, e muitas vezes a gente vê muitas empresas que se escondem, né, atrás do CNPJ para justificar decisões difíceis. Mas quem toma a decisão da organização não é o CNPJ, é o CPF. E essa decisão vai ser tomada por esse executivo ou essa executiva a partir dos seus valores, sua experiência de vida, aquilo que ela acredita, aquilo que ele acredita, e menos no processo corporativo ou de um senso coletivo. Porque muitas vezes também decisões colegiadas são tomadas, mesmo que ela seja errada, mas nessa agenda, o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo faça. Então, muitas vezes, a ação coletiva, a decisão coletiva para justificar determinada ação errada, não justifica determinada atitude. Muitas vezes, o próprio acionista, o próprio conselho, não tem conhecimento disso. E é necessário estar próximo dessas decisões. E essa decisão, ou seja, uma parte é a cultura organizacional, que se constrói a partir da prática de valores. Segunda parte, o nível de consciência da liderança. E a gente vai falar um pouquinho mais adiante disso. E a terceira parte é o comportamento ético, pautado pelo comportamento ético. O G da governança, ele é transversal nesse tema. Ele é o catalisador para fazer com que essa agenda aconteça, porque ele é que tem a visão de longo prazo. E, no fundo, a governança vai garantir a coerência da prática dos princípios e valores da organização. Porque, muitas vezes, aqueles valores ficam bonitos no papel e na parede da empresa, no crachá, atrás do crachá, etc. E tal. A pergunta é, quando se toma a decisão, esses valores são considerados ou eles são rasgados em detrimento do econômico, em detrimento do resultado de curto prazo? Porque aqui você tem um conflito natural dessa agenda. Se o ESG é uma leitura que a gente faz a partir da lente do mercado de capitais, de retorno e risco, e isso significa que o ESG ele pode representar uma visão de longo prazo, como de fato é, e eu remunero os meus executivos para resultados de curto prazo, eu tenho um problema natural. Porque se o tempo médio de um CEO à frente de uma empresa é de 2 a 4 anos, se ele puder adiar essa agenda, ele vai fazer. Mas ele pode aumentar o risco organizacional. Ele pode reduzir controles, comprometendo o futuro dessa empresa. Então, você tem uma visão que é um conflito entre uma agenda de longo prazo e resultados, né, de remuneração variável, muitas vezes aplicada para resultado de curto prazo, e aí você vai ter um conflito direto com essa agenda, e aí a governança que vai conseguir equilibrar, né, esse fluxo de esforços nessa agenda ESG. E a gente entra no ambiente, ou seja, a gente já falou um pouco de tudo isso, da base, né, cultural e tudo mais, mas o que tem acontecido que esse tema entrou na agenda muito forte nos últimos 2 anos, né? Primeiro que o ambiente de negócios nosso estava muito mais complexo. Num ambiente globalizado, a decisão tomada num ambiente de maior incerteza, portanto, maior grau de subjetividade, portanto, maior exposição a risco.
Portanto, eu tenho que mudar a minha forma de tomar decisão, porque aquela decisão linear que eu tomava para resolver problemas conhecidos do passado já não funciona mais. Problemas complexos exigem pensamentos complexos, porque são esses pensamentos que vão resolver essas questões. Quando a gente olha o que tem acontecido, e aqui o último mapa do World Economic Forum, isso são empresários falando do ESG, são empresários falando de riscos econômicos para os negócios. Observem como esse mapa, que só foi publicado esse ano, né, sempre no início do ano, está pintado de verde aqui. Ou seja, as questões climáticas, as questões ambientais representam um risco econômico para as organizações como a gente nunca viu. Aquelas crises de 2008, que a gente sempre vê as crises financeiras acontecendo de forma recorrente, não vai chegar perto de crises como essa, né? Por questões de mudanças do clima, tem gente que ainda não acredita nas mudanças climáticas, acha que isso, na verdade, é um lobby para fortalecer a economia mais limpa, não baseada em carbono, tem um monte de coisas que você pode pensar, mas o fato é, esta é uma organização que pensa a cabeça do empresário. Então, 2021 foi o primeiro ano que publicaram 7 grandes riscos. Observe que continua lá para baixo as questões sociais, as questões ambientais. Se vocês entrarem nesse link que está abaixo, vocês vão encontrar até esse dado, 2014, etc. e tal, mas eu trouxe aqui só os últimos 5 anos para a gente ilustrar para vocês que os temas associados às questões socioambientais impactarão com toda certeza a economia do planeta. E a gente começa a abrir sites para todo lado, só vê essa tal de ESG para tudo quanto é lado. E a gente começa a desconfiar assim, o que está acontecendo, né? Aqui o John Elkington, que eu trouxe para vocês, assim como ele também, fico perplexo, né, ao ver uma onda tão forte de ESG no Brasil, coisa que eu não via há muito tempo. 2015 até 2017, isso deu uma arrefecida, porque os problemas eram outros. Começaram as questões de 2014, questões ambientais aqui no Brasil, os acidentes começaram a surgir, depois veio uma onda social muito forte, e aí o mercado, na verdade, acordou, o mercado de capitais, e disse, eu vou perder dinheiro com esse negócio. Se eu não garantir que as empresas onde eu aporto meu dinheiro tenham boa governança, tenham respeito às questões sociais e ambientais, eu vou perder dinheiro porque vai destruir valor. Então, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão que hoje a sociedade não aceita aquilo que era aceito no passado. Né? A gente vê lá o fim que, na verdade, tem a famosa carta, né, da BlackRock, dizendo que, de fato, eles considerariam os aspectos ESG para escolha de determinados ativos e as empresas teriam prazo para fazer isso. E, de fato, na prática, eles têm votado contra sucessivamente com agendas que conflitam com essa agenda ESG. Ou seja, estão dando resposta ao mercado, dizendo, se é uma empresa de capital aberto, eu estou no seu conselho, você é um ativo importante para mim, eu vou te pressionar a avançar nesta agenda, né? Minimamente colocar isso dentro de uma média de mercado. A gente vê taxação de carbono, ou seja, uma coisa que parece muito distante, mas a COP26 já trouxe um avanço significativo, isso vai se desdobrar em metas do Estado, que vai se desdobrar em metas para o setor produtivo, porque, no fundo, nós estamos falando de energia, nós vamos de uma mudança de matriz energética a partir das emissões de gás de efeito estufa, isso vai encarecer para todo mundo. Então, quanto antes eu inovar, quanto antes eu conseguir mudar minha matriz energética, quanto antes eu conseguir avançar nessa agenda, melhor para o meu negócio. Por quê? Se eu sou de capital aberto, eu vou ter pressão. Se eu for buscar acesso a recursos, como capital, num banco, no banco de desenvolvimento, o aspecto ESG está lá, né? O BNDES. Se você toma um empréstimo no BNDES, isso desde 2011, né? Acima de 100 milhões de reais, para uma expansão, para qualquer coisa que você tem que fazer, 5% de glosa do seu investimento, você vai ser obrigado a investir do seu caixa em projetos socioambientais. Não abater do que você está pegando de empréstimo, é do seu caixa. E eles vão fiscalizar se de fato aqueles projetos estão acontecendo. Mas se eu demonstrar para o BNDES de que eu tenho boas práticas socioambientais, esse custo sai de 5%, pode cair para 1,5%, 2%. Então, ou seja, o custo de capital começa a ser afetado por atividades ligadas às questões socioambientais. Quando a gente pega aquela lista de empresas inidôneas da CGU, que já virou uma polêmica enorme, mas, por exemplo, quem consta naquela lista, porque teve as suas atividades flagradas em programas, em trabalhos análogos ao trabalho escravo, ou questões ambientais sérias, ou questões de corrupção, tem a porta fechada para alguns bancos, que não podem emprestar, por uma questão simples setorial, que eles não vão fornecer capital
para uma empresa, financiando uma empresa que tem problemas éticos, que tem problemas ambientais, que tem problemas sociais. Então, começa a afetar acesso a capital. Uma grande empresa do setor imobiliário entrou nessa lista por um quarteirizado, né? Ouvindo lá dos executivos, numa reunião interna, eles disseram, João, aquilo foi um flagrante que foi criado por um quarteirizado que não estava recebendo lá corretamente as suas verbas. Eles destruíram o alojamento e chamaram o fiscal do trabalho. Quem foi autuado por condições degradantes ou condições de trabalho análogo ao trabalho escravo? A empresa, que entrou na lista de empresas inidôneas, teve que verticalizar 30 mil funcionários, perdeu acesso a crédito a todos os bancos privados e bancos públicos, e teve que se financiar e teve que dar a volta por cima com fluxo de caixa próprio, né? Então, virou uma coisa séria. A COP26 vem aí, né, pelo G20, né, forçando essa agenda, na área ambiental principalmente, começando pelos estados, assumindo metas, e isso vai se desdobrar às organizações. E aqui eu trago uma pesquisa do ano passado, final do ano passado, publicada esse ano, que consultou 400 e poucos CEOs na América Latina. Eu vou passar bem rápido, né, mas aqui tem estratégia, etc. As empresas não consideram importante, 35% dos produtores BI já têm políticas nessa área em andamento, né, 46% consideram isso importante, assim por diante, mas o que mais me preocupa é esse último aqui, né? Quando a empresa diz que a pesquisa diz que para 51% das empresas da América Latina, a cadeia de valor não é tema decisivo. É aqui que a maioria das empresas, principalmente o varejo, porque tem a cadeia muito longa, tem a cadeia muito dependente, muito complexa, e acaba tendo problema justamente na cadeia de valor por achar que não é relevante, né? Então, assim, são coisas que a gente percebe que, se a empresa não estiver atenta, às vezes uma boa ação social pode repercutir em problemas reputacionais. A gente sempre teve histórico da cadeia produtiva, né, de têxtil, por exemplo, daqueles problemas de mão de obra análoga ao escravo. Isso perdurou, as empresas tomaram providência, resolveram isso. Com a crise do ano passado, essa cadeia migrou para fazer máscaras, para proteger da Covid. E aí o Ministério Público foi entender o que tinha com essa cadeia. Quando foi descobrir, tinha muitas das empresas envolvidas em problemas de trabalho análogo ao trabalho escravo. Aqueles mesmos casos bolivianos na cadeia estavam agora envolvidos naquelas cadeias de produção de máscaras descartáveis, né? Máscaras de pano, etc. Então, se achava que estava ajudando determinada associação, não olhava para o quarteirizado, ou seja, aquela pessoa que estava lá na ponta da cadeia, tinha problema, e aí a marca acaba pagando a conta, né? Então, tem que ficar atento a isso. E a gente fala de valor, né? Quando a gente fala de valor, aqui tem uma questão importante, a gente sempre olha para isso aqui, ó, né? Que está na contabilidade. No ESG, a gente está olhando aqui para cima. Então, ou seja, 80%, ou quase isso, do valor de uma organização está no intangível, está naquilo que é percebido. E aí, o que acontece? Se a pessoa não zela por isso, se o executivo não zela por isso, um tombo nessa história vai representar a destruição de valor da organização. Quanto vale a tua reputação, quanto vale a tua marca, quanto vale a tua confiabilidade, credibilidade, a sua integridade, assim por diante. Então, são coisas que vão sempre perfazer essa questão do ESG no dia a dia. A gente sempre vai olhar para a questão do intangível. É aqui que essa agenda vai proteger. Se a gente fala de proteção e geração de valor, tem um cara chamado Stuart Hart que ele diz assim: essa agenda ESG, ela tem duas grandes vertentes. Numa, ela protege valor, seja pelo compliance, pela licença de operação, mitigando riscos, seja pela governança e reputação, fortalecendo a tua reputação. Um olhar de curto, médio e longo prazo. Mas ela também gera valor no longo prazo, no curto e no longo prazo, te oferecendo eficiência operacional, porque esta agenda te obriga a ter um robusto processo. E as empresas sofrem de processo, na maior parte das vezes. Porque as pessoas saem, o processo vai junto com a pessoa da empresa. E a empresa tem dificuldade, dependendo de quem sair. A pessoa falece, tem algum problema, vai o processo junto com a pessoa. Então, por falta de processo, ela tem ineficiência operacional. Esta agenda é uma agenda que força a organização a desenvolver processo, a não depender da pessoa, mas que a pessoa sim é um agente importante, mas eu vou criar um processo em que a minha empresa será mais resiliente. Ela vai ganhar eficiência operacional. Eu vou entender os meus dilemas, vou reduzir meu risco e vou aumentar o meu resultado operacional, né? Acesso a capital, já disse para vocês, aumento de vendas e inovação, com toda certeza, para o futuro, ganho de competitividade, quando você consegue vincular esse atributo à sua marca, né? Você passa a ser uma marca admirada
se você tiver uma relação de consumo direto com o consumidor. Aqui eu entro no aspecto cultural, que eu comentei com vocês, a gente está caminhando já aqui para o final, para a gente abrir, para a gente conversar um pouco, mas a ideia é que a gente pense no seguinte: eu tinha uma dúvida muito grande. Ao longo desses anos, eu passei por muitas empresas, ajudando muitas empresas a fazer isso acontecer. E por que algumas empresas era tão fácil fazer esse negócio andar, e outras empresas era o parto da montanha ao quadrado, né? Aí eu conheci esse cara aqui em 2015, o Richard Barrett. Esse cara trouxe, ele publica um livro chamado Organizações Dirigidas por Valores, e ele diz o seguinte, que as empresas também têm um nível de consciência, né, a partir da sua liderança. E ele fez uma pesquisa através do instituto dele, com 4.500 CEOs no mundo, e ele faz uma analogia bem interessante, que a gente chama de os 7 níveis de consciência do Barrett, né? E ele diz o seguinte: se você tem uma empresa que ela está lutando para ter um fluxo de caixa positivo, dificilmente essa empresa deve ter apetite para cuidar de outros temas que não sejam sobreviver. Então, se eu estou com uma empresa desse nível, eu estou buscando estabilidade financeira a todo custo, mas eu também posso ter aspectos negativos, para que isso pode impedir a minha evolução no nível de consciência. Eu posso ter um excesso de controle, eu posso ter um caos interno, eu posso ter aquela preocupação exacerbada com o emprego, né, da organização como um todo. Mas outro ponto interessante que é a coluna da esquerda é: se eu tenho executivos que estão extremamente preocupados em buscar a segurança financeira, que tipo de apetite esse executivo tem, a não ser olhar para o próprio bolso, e olhar para o propósito da organização, olhar para o coletivo, engajar os seus funcionários numa agenda muito mais ampla, né? E aí ele diz que no segundo nível, né, aqui é muito parecido com a pirâmide de Maslow, né, para quem fez administração, é aquela empresa que está buscando o relacionamento, né, o apoio interno, a comunicação aberta, aquela coisa toda, mas também pode ter alguns aspectos negativos que podem impedir essa evolução, que é aquele clima de atribuição de culpas, né, de competição interna exacerbada, etc. e tal. No modo, né, executivo, no modo pessoa, né, naquele cidadão que está nesse estágio, é aquele cara que está tentando buscar ali um senso, né, de respeito pelos pares, né, ser gostado, e quando tem algum problema, começar a culpar o outro, né, nesse processo. No nível 3 ali, ou seja, já tem uma eficiência, já começa a colher os seus resultados de desempenho dentro da organização, eficiência operacional, a empresa começa a ganhar musculatura nesse ponto, né? Mas também tem um cuidado para não ter também um ambiente baseado na burocracia, né? Naquela arrogância organizacional: sou a melhor empresa do mundo, os meus concorrentes um dia serão o que eu sou hoje, etc. e tal. E aí começa aquele processo de controle de informações internas, achando que as informações, se elas forem retidas em determinados níveis, serão maravilhosas para a organização, mas aí tem um cuidado, né? Porque o executivo, nesse estágio, ele tem sim um aspecto positivo, que é o senso de orgulho de ter resultado alcançado, mas também uma preocupação exacerbada de poder e status, que pode gerar problemas dentro da organização. Começam a surgir aqueles feudos dentro das empresas, de áreas que não se falam, né? Porque o cara se sente quase que uma célula isolada da companhia. E aí você tem um processo que o Barrett diz que é exatamente a transformação. É aquele momento em que a empresa começa a realizar um processo de aprendizado e inovação, de adaptação, o tempo todo desapegando de códigos passados, códigos remanescentes, e o executivo passa a entender as verdadeiras motivações que ele tem a trabalho daquela organização. E ele começa a muito mais servir a sua equipe do que ser servido pela sua equipe. Então, ele começa num processo que o Barrett diz que, quando chega nesse estágio, tanto empresa quanto executivo, dificilmente ele vai retornar para os estágios anteriores. E, naturalmente, se houver pessoas que estão em estágios anteriores, vão se sentir bastante incomodados com aquele novo ambiente de trabalho. O foco é processo, o foco é resultado, e menos nas pessoas, menos nas intrigas e tudo mais. Isso vai num crescente até que o executivo entenda que ele está a serviço de uma causa, portanto, a serviço de um propósito maior do que o próprio interesse, e a empresa entende que ela deve contribuir com a sociedade onde ela está inserida e fazer com que todo o setor dela seja influenciado positivamente. Ah, João, mas a empresa fica no nível 6, no 5, no 4, no 7 o tempo todo? Não. Momentos de crise, não tem nenhum problema você voltar para o nível 1. Resolve a crise e volta para o nível 6.
Quando a gente aplica essa metodologia nas organizações, a gente percebe empresas que têm executivos no nível 2 e ela quer ser nível 6. Não vai rolar, vai ter problema, né? Agora, se ela tiver executivos no nível 5, ou nível 4, ou nível 3, e ela tem ambições para o nível 6 e 7, é muito mais fácil. Mas se ela tem as pessoas no nível 1 e ela quer ser 6 ou quer ser 7, vai ter problema, né? Vai ter uma dificuldade. E aí, na época, eu comecei a compreender que, de fato, o nível de consciência da liderança faz a diferença. Eu vivenciei isso por muitos anos, porque a governança fez a diferença também nesses casos em que havia conflito, porque nem sempre o que é bom para o executivo que olha para o curto prazo também é bom para a organização que está olhando para o longo prazo. E a governança é que vai equilibrar esses diferentes interesses ao longo do tempo, né? Existe, é claro, que alguns estágios que a gente sempre acaba fazendo uma inferência, isso aqui é uma visão, já tem muitos anos, mas é bastante comum ainda no dia de hoje, ou seja, tem aquelas empresas que estão no estágio defensivo, muito poucas, né? Mas ainda existe, isso aí não é problema meu, isso é problema do Estado, é problema do município, é problema do meu concorrente, eu não fiz nada disso, ou seja, tentando se proteger, evitando danos, né? Tem aquela empresa que ainda está no estágio de vou cumprir a lei, está bom demais, né? Não vem com essa história de avançar muito além disso, não tem problema nenhum. Tem aquelas empresas que já têm os seus indicadores sociais, seus indicadores ambientais, já faz parte do dia a dia da empresa, já conhece consumo de água, energia, resíduos, efluentes, já conhece toda a parte de emissões de carbono, já conhece os seus funcionários como nunca, conhece a sua cadeia de valor, você já tem os seus indicadores, está resolvido isso. Então, ela já começa a se beneficiar disso, fazendo parte do negócio. O estágio 4, que a gente fala, é quando está no nível estratégico, que ela já é percebida pelos seus públicos como uma empresa responsável e tudo mais. E, com isso, ela já tem um diferencial competitivo em algumas situações, mas ainda passará por dilemas porque o concorrente não está fazendo. E aí é aquela empresa que vai para o estágio de liderança social. Eu não só tenho cursos adicionais, porque, de fato, isso acaba tendo pelos controles, por gestão, etc., por inovação, é natural que isso aconteça, mas ela tem que usar esse diferencial competitivo para influenciar o setor. Eu escuto muito de áreas comerciais dizendo, Redondo, o pessoal não quer saber desse negócio de ESG, não. O pessoal quer preço. Eu levo o meu produto, ele quer pagar o produto que não tem as mesmas condições de trabalho que eu tenho, que não tem as mesmas práticas trabalhistas, que não tem os mesmos cuidados ambientais que eu tenho, e eu não consigo competir. Minha resposta é sempre a mesma. Vá até teu cliente e convença-o de que num processo de cotação, de licitação, considere esses atributos, porque se você gasta dinheiro com isso, você tem um diferencial competitivo, por que não influenciar que o teu cliente passe a exigir determinados critérios? Porque se ele não exigir, ele também pode internalizar um custo para ele, ou um risco para ele. Existe, principalmente na área ambiental, que é uma questão muito séria, muitas vezes, um caso simples aqui para vocês, destinação de resíduos perigosos. Às vezes é tentador para o comprador ter uma opção de A e de B com uma diferença de 70% do valor. Não tem milagre. Não tem almoço de graça. Esse cara que é 30% mais barato, 40% mais barato do que a primeira opção, alguma coisa está errada. Isso aconteceu comigo várias vezes. Tem aqui um cara que vai economizar 25 milhões no ano. Eu sempre contas lá em cima, né, dependendo do tamanho da empresa. E aí você vai ver o cara não tinha licença ambiental, não tinha autorização para destinar aquele resíduo. Por isso que ele fazia muito barato. Né? Muitas vezes eu fui parar na sala do presidente dizendo, eu não vou assinar isso aqui. Porque passava por mim na época, por conta de uma série de regras dentro da companhia. E eu não aprovava. Vinha vice-presidente me pressionar, vinha presidente dizer por que eu não estava assinando aquilo. Eu falei, não tem problema nenhum, você tem dever fiduciário. Você é o presidente da organização, você responde civil criminalmente por isso aqui. Você quer assinar isso aqui, você assina, mas olha, o cara está irregular, não deveria estar na mesa do comprador. Não é uma opção para a empresa que tem tanto uma agenda de sustentabilidade, tanto tempo evoluído. Então, assim, sai de uma questão de obrigação, porque sustentabilidade, ESG, representa custo, e vai para uma lógica de que isso é oportunidade, isso vai representar um posicionamento no longo prazo para a organização. Né? E a gente, então, entra na governança, ou seja, quando eu falei para vocês que era o catalisador, a governança, né? Seja o sócio, seja os acionistas, seja o conselho consultivo não, porque o conselho consultivo não tem dever fiduciário.
Mas se a empresa tiver um conselho de administração, se a empresa tiver um sócio, são eles que são os guardiões, né, da resiliência da empresa no longo prazo. É ele que vai procurar conciliar esses diversos interesses, né, que tem nas organizações. É a governança que será a guardiã da visão de longo alcance da empresa. É ela que vai ser a guardiã da cultura organizacional. Ou seja, toda vez que alguém rasga os valores em detrimento de resultado financeiro, está lesando a cultura da empresa, que ninguém acredita mais naquele troço que está lá na parede ou está atrás do crachá, etc. Então, esses são os cuidados, né, que a gente tem que ter. E aqui tem um paradoxo, né? Todo mundo gosta de delegar para cima. Então, essa é uma agenda que ela é extremamente complexa, né, para ficar circunscrita à gestão da empresa. Se uma empresa que tem aí várias instâncias. Mas ela é muito hands-on, ou seja, ela é muito mão na massa para ficar circunscrita ao conselho, que não dá conta dessa agenda. Então, como é que você resolve isso, né? Vai para comitês, tem uma série de formas que você conduzir isso. Aqui eu trago uma pesquisa super recente da KPMG, ela sai todos os anos, essa aqui é a 15ª edição, né? E ela faz um mapeamento do formulário de referência da CVM 480, que são informações públicas. E começou a mapear assim, as empresas, a avaliação do nível de governança dessas empresas a partir dos seus comitês. Olha que curioso. Mais ou menos aqui, das 241 empresas analisadas, 165 tinham um tipo de comitê de auditoria ou similar. A partir do ano que vem, 100% das empresas de capital aberto, segundo a CVM, tem que ter um comitê de auditoria, né? E aí, 79 das 240 empresas analisadas tinham um comitê de recursos humanos, e olha um comitê de sustentabilidade ou similar, né? 22. Aí eu estou curioso para ver a 16ª edição, que já pega esse boom do ESG do ano passado, porque isso aqui são informações de junho, mais ou menos, do ano passado. Então, a próxima edição que sai no começo do ano que vem deve trazer já resultados desta onda ESG para nós. Então, o que a gente percebe? Quando a gente olha para órgãos de assessoramento de conselho, a gente percebe que tem muito mais uma visão de fiscalização, de garantir que o resultado está sendo publicado adequadamente, que não tem fraude nos processos internos, questões financeiras estão resolvidas, remuneração está equacionado, né? Questão de seleção, questão toda de gestão de pessoas, e menos de uma agenda lá olhando para o futuro. Muitas empresas ainda têm isso bastante apartado. A gente vê empresas de novo mercado, que a pressão é muito alta, muito mais presente, mas outros níveis de governança aqui funcionam razoavelmente bem também, né? E aí uma coisa interessante, né, que 9% dessas empresas têm um tipo de comitê de sustentabilidade que assessora conselho. 56% divulgam informações socioambientais para o mercado, e desses 56, 47% auditam seus relatórios. Observem que nessa agenda ESG, você não só deve ser honesto, deve ser correto na prática dos valores, mas tem que também comprovar que aquelas informações que você está divulgando são informações fidedignas do que acontece dentro da empresa. Não dá para você contar uma história para fora e praticar uma história para dentro, né? Aqui da UI, ou seja, ela trouxe aqui as 6 grandes prioridades, né, dos conselhos da alta administração para essa agenda em 2021. Observem que curioso, né? O item 4 e o item 5. Liderar em diversidade, equidade e inclusão. Orientar uma agenda, uma estratégia ESG que estimule o engajamento dos seus stakeholders. Observem que diversidade, inclusão e equidade era um tema que eu levei 8 anos para colocar numa reunião de conselho. 8 anos, não tinha espaço. Os últimos 3 anos foi um salto da agenda social. A gente teve uma onda de compliance que eu comentei com vocês na década de 2000, começou uma onda ambiental quase que junto, uma onda ambiental muito forte na segunda década, de 2010 um pouco para frente, e a onda social começou forte agora a partir de 2018, 2019. Muito em função de exigências da própria sociedade. Eu vou fingir que eu não estou vendo isso como executivo, como conselheiro, ou eu vou exercer o meu papel, meu dever fiduciário com a organização e vou entender pelo menos o que está acontecendo na minha empresa. Então, muitas empresas têm feito isso, principalmente para alimentar mapa de risco. Eu peguei recentemente mapas de riscos de grandes empresas e que não tinha nenhum risco ESG listado lá. E a empresa tinha problemas e tinha tido riscos e tinha tido situações
de serem envolvidas em escândalos ligados às questões sociais e ambientais. E mesmo assim não constava de mapa de risco, né? Então, são questões importantes para a gente pensar. Como é que eu meço isso, João, né? Diferente de 2006, 2007, quando eu comecei a trabalhar com isso, hoje você tem uma série de referências para se guiar, né? Você tem o SASB, né, que acabou de se juntar com o IRC para trabalhar um outro tipo de padrão, né, de standards, né, para essa questão. Você tem o GRI, que é um padrão de relato. Você tem o CTP, que é um padrão para inventário de carbono. Você tem os ODS aqui à esquerda no centro, né, trabalhando as questões todas de engajamento das organizações com uma agenda pública. Você tem o PRI, que é usado para bancos, né, para investimentos. Você tem o Integrated Reporting aqui, que fala muito das questões de trabalhar as suas entradas de processo, os seus impactos para a sociedade, ou seja, como é que você trabalha esse relato daquilo que é relevante, né? Você tem várias publicações de Big Four, de outros analistas de mercado, gerando referências para você se comparar. Você tem o Morgan Stanley, que está aqui, o MSCI, ele faz uma avaliação independente da sua empresa, não precisa da sua autorização para fazer isso. E ele diz se você é uma empresa avançada, se você é uma empresa mediana, se você é uma empresa retardatária nessa agenda. E não precisa pedir sua aprovação. E publica no site dele todas as suas informações públicas. Ou seja, se eu não agir como interlocutor dessa agenda, alguém vai fazer isso por mim. O Reputation Risk, que é esse Rep Risk que está aí abaixo, ele faz uma classificação pesquisando a sua empresa em tudo que é online, na internet, para saber se você teve problemas de reputação. Para quem tiver acima de 50 pontos, por exemplo, e tiver pretensões de entrar no ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bovespa, que está aqui logo abaixo, essa é uma barreira de entrada. Se você tiver Reputation Risk 50 pontos ou mais, você não entra numa carteira de sustentabilidade, nem no Dow Jones, nem no ISE. Ou seja, começam a surgir barreiras, né, para que você consiga captar e ser atrativos para fundos de investimentos e determinados investidores. Então, começa a afetar esse troço. Vocês percebam que não é caixinhas isoladas. Esse troço está todo interconectado. Ele é interdependente, ele é interrelacionado, é tudo ao mesmo tempo. Como é que eu me organizo com isso? E aí fica uma questão assim, João, mas como é que por onde é que eu começo esse negócio, né? Acabou de chegar lá, tá? Para a gente fechar. Então, você tem uma agenda positiva aqui que o IBGC trabalhou com muita força, que ajuda os conselhos a trabalhar isso dentro das organizações, a liderança. É um material bastante rico, né, para que as empresas possam se inspirar. Você tem o Chapter Zero, né, que o Marcelo comentou na abertura, que é uma iniciativa que é para capacitar conselheiros a falarem de mudanças climáticas, porque se o conselho não fala sobre isso, não tem como endereçar. Então, como é que a gente gera capacitação para conselheiros para discutir a questão toda de mudanças climáticas? Então, essa iniciativa é uma parceria com o World Economic Forum, que é liderada pelo IBGC, e eu estou no ciclo de coordenação aqui, pelo menos partindo do primeiro ano desse sistema aqui no Brasil, ajudando o IBGC a evoluir com essa agenda. Os ODS, muita gente acha que isso aqui é figurinha de álbum, não é isso, tá certo? Isso aqui é uma evolução, né, dos objetivos do milênio, que funcionaram, que eram os 10 princípios da ONU, era uma agenda de Estado. Essa agenda dos ODS ela foi publicada em 2015, ela chama o setor produtivo a participar de uma solução coletiva. É o senso do bem comum, é o senso de olhar a comunidade como um todo. Então, a minha agenda, a minha empresa, a minha organização, ela consegue fortalecer qual ODS? Aí eu consigo fortalecer, por exemplo, saúde e bem-estar, se eu estou na área de saúde. Eu consigo trabalhar, por exemplo, saneamento, se eu sou uma empresa de saneamento. Eu consigo trabalhar, por exemplo, consumo sustentável, se eu estou na área de varejo, por exemplo. Então, ou seja, que tipo de ODS faz sentido para a minha organização? E tem um monte de ferramentas, indicadores, são mais de 200 indicadores que você pode se guiar para levar essa agenda internamente na sua organização, né? E uma trilha para isso, então, João. Chegamos aí, estamos quase no final. Como é que eu faço isso dentro da minha empresa? Primeiro ponto é fazer uma reflexão sobre a cultura e propósito. Essa é uma agenda que exige muito da liderança reflexões. E para algumas lideranças, reflexões significa perder tempo. Me diz o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não, é importante fazer essa reflexão, para que você entenda onde você está e para onde você vai. Se você não sabe onde você está, você não tem como ir para lugar nenhum. Você vai para o lugar errado, provavelmente, né? Então, ou seja, conhecer os públicos de relacionamento, quem são as pessoas que influenciam o negócio e que eu influencio, né? Outro ponto é mapear suas externalidades. Quais são as externalidades positivas e negativas do meu negócio? Aí você vai priorizar isso também.
E aí os temas materiais, que eu acabei não tratando com vocês, que é um assunto muito técnico, mas quais são os grandes temas para a minha organização? Salvar a Amazônia é importante? É muito importante, mas o meu negócio tem conexão com a Amazônia? Não. Meu negócio tem conexão com a comunidade que está do lado da minha empresa, então eu vou cuidar daquilo que eu consigo fazer. Eu não preciso salvar o mundo, eu preciso salvar onde eu tenho influência, eu preciso tentar melhorar o ambiente onde eu tenho influência, né? Conhecer a cadeia de valor, entender os riscos, né? E sair de uma lógica de dependência, né, dos seus fornecedores para uma lógica de sinergia, conhecer quem são os meus fornecedores críticos. Determinadas empresas não conhecem que são dependentes de determinado fornecedor e nem sabem se o cara está bem das pernas ou não. Então, assim, muitas empresas têm criado programas de gestão de fornecedores, engajamento, para se aproximar, para também medir esse risco e levar as boas práticas para a cadeia de valor, reduzindo também o risco de margem, né? Estabelecer uma agenda social, estabelecer uma agenda social muito robusta, conectada com o negócio, e não uma agenda lá de conveniência, baseada em leis de incentivo. Isso já ficou no passado, não funciona mais. O que eu posso fazer de impacto social no meu negócio, conectado com a minha marca, gerando atributo de valor para a minha marca, que eu seja percebido com isso, né? Eu tenho verba para fazer investimento social, eu só uso leis de incentivo. É uma reflexão. Se eu só uso leis de incentivo, não tem nada de errado, e consigo gerar bons resultados, eu tenho que dizer isso claramente. Mas não enganar o leitor de dizer, olha, eu faço 6 milhões de investimento social privado, mas são 6 milhões em créditos, né, que na verdade eram tributos que eu deveria pagar, o Estado deveria se apropriar disso, e por uma liberalidade eu posso usar em projetos sociais. Então, diga, minhas verbas da área social são X% de lei de incentivo e X% de verba própria, né, de orçamento. Uma estrutura de governança, muito importante, seja na autoliderança, seja na gestão. Eu vejo muitas vezes empresas importantes que não têm uma pessoa responsável por esse tema e cria comitês e comissões para fazer isso acontecer. Não tem nada de errado nisso. Só que quando a reunião da comissão e do comitê termina, quem é que toca essa agenda no dia a dia? Quem é que vai cobrar a área tal, a área Y, a área X, ou seja, vira uma coisa para bater papo sobre ESG. E aí criar a estrutura é também definir recursos para isso, né? E assumir metas. Quando você assume metas nessa agenda, você endereça. Se você não assume metas, dificilmente você vai conseguir avançar nessa agenda, né? Transparência e prestação de contas, importantíssimo, e inovação, né? E o que pode dar errado, João? O que pode dar errado nesse negócio, né? Ou seja, primeiro, desconhecer o momento da organização, onde é que a empresa está, para onde ela quer ir, né? Uma desconexão da agenda de negócio, fazer uma coisa de conveniência, porque o meu concorrente está fazendo, o mercado está fazendo, eu quero fazer alguma coisa aqui para não ficar fora dessa história, porque esse dia é interessante, eu preciso fazer alguma coisa por aqui. Não, não faça isso. É uma armadilha isso para vocês, né? Para quem se aventurar nessa linha. Ter remuneração excessivamente baseada em resultados de curto prazo, baixa autonomia da área que trabalha com isso, um orçamento muito limitado, você não consegue gerar impacto, uma estrutura insuficiente para que isso aconteça, uma agenda de conveniência, jamais façam isso. Melhor você não avançar se você não tiver não tiver convicção de que isso vai ser bom para o seu negócio. E baixa formalidade de processo. A gente, normalmente, quando chega numa empresa, consegue entender como é que ela está organizada, a gente sempre começa pela formalização. Tem, às vezes, boas práticas, mas isso não está em políticas, não está em compromissos internos. Eu te falo, ó, tem que ter compromisso para dentro. Compromisso para dentro tem que estar formalizado. Tem que estar no treinamento, tem que estar na integração, tem que estar na reciclagem, tem que estar no dia a dia da empresa, tem que respirar aquilo. E compromisso para fora são os compromissos públicos. Que aí você assume metas, você assume realmente um compromisso para fazer isso acontecer, né? Normalmente a gente não trabalha com colocar isso na estratégia, no objetivo estratégico, compromisso da alta administração, vai para a diretriz estratégica, conformidade com o processo, vai para programas, esse programa se desdobra em projetos mais curtos, né? Você vai conseguindo envolver a empresa inteira em torno disso, não deixa isso dentro da área de ESG, da área de sustentabilidade. Envolvam outras pessoas, envolvam operações, logística, jurídico, compliance, ou seja, toda a área que puder contribuir para essa agenda é importante, mas nunca esqueça das métricas. O que não se mede, não gerencia. Ah, eu tenho boa prática socioambiental na minha empresa. É comum isso aí. Quanto você consumiu de energia elétrica no último ano? 2 milhões, 700 e não sei quantos mil reais. Então, não, em quilowatt-hora. Para que você quer isso? A gente sempre olha custo, então não olha impacto, né? Então, ou seja, como é que você observa isso da lente do impacto, que eu comentei com vocês lá no começo. Aqui eu trouxe uma visão, ou seja, se eu
pontos de atenção para quem é da área de recursos humanos, né? Seleção de executivos, né, que tenham esses valores, né? Processo de sucessão, muito comum nas empresas de capital fechado, empresas familiares, que têm controle familiar, programa de sucessão para não planejar a questão sucessória é um problema. As pessoas têm problemas, têm as suas pretensões individuais, como é que eu não fico dependente disso, né? Como é que eu consigo resolver essa questão? Adotar incentivos que considerem, né, remuneração baseada em ST dentro da remuneração variável. Quando eu fiz isso a primeira vez, por volta de 2011, 20%, né, eram 5 metas que os executivos tinham, e todos os diretores passaram a ter uma meta ST, né, com 20% no mínimo de peso na remuneração variável. Eu tive 3 grupos de executivos que reagiram de forma diferente. Uns adoraram a história, vou fazer isso aqui, vou cumprir essa meta, está tudo certo. Outros, João, me ajuda a cumprir minha meta, não sei fazer esse negócio, me ajuda. Nem sei se isso aqui é bom ou ruim para minha empresa, para minha área, etc. e tal, mas me ajuda a fazer que eu preciso cumprir essa meta. E o terceiro grupo que falou assim, já perdi 20%, não quero nem saber dessa história, né? Primeiro ano, 54% dos executivos cumpriram a meta ST. Segundo ano, com mais tempo, o conselho dando força, a liderança dizendo que aquilo era importante, etc., etc., 94% cumpriram as metas ST. E virou rotina, né? Então, hoje, ainda continua lá com seus 20%, 25% da remuneração variável. E aí uma questão de pensamento multinível, inclusão de stakeholders, inovação disruptiva, esse pensamento de longo prazo. Isso é uma visão do Pacto Global da ONU, né? E aí, indo para o novo normal, aqui tem os últimos 3 slides aqui com vocês, assim, essa é uma visão interessante da KPMG, que fala muito, né, dessa pesquisa com 1.300 CEOs de 11 mercados, dizendo 87% diz que propósito é central para construir a reputação de marca. 64% diz que o principal objetivo da organização é incorporar o propósito em tudo que faz. 74% objetivo é direcionar ações para as partes interessadas, que eu falei para vocês. 30% planeja investir mais de 10% da receita nos próximos 3 anos para se tornar mais sustentáveis. Acho exagerado isso, mas está aí na pesquisa. 74% dizem que vão fazer investimentos na digitalização ESG, né, que estão interligados nisso, né? 33% ligados às questões de metas climáticas, para entender isso. A empresa também aqui, fazendo essa que veio de Oxford, né? Fazendo essa visão de oportunidades. Olha a quantidade de dinheiro que tem nesse mercado. Então, se eu não faço porque, de fato, eu tenho a obrigação, pelo menos eu vou fazer, porque isso tem dinheiro, representa valor interessante para a minha empresa, né? Aqui uma visão da Accenture também, trazendo, falando de toda essa parte de 2.600 executivos, falando de toda a questão de pandemia global, como é que as empresas vão trabalhar questões de aprendizado, a questão de propósito de sustentabilidade, toda a parte de supply e assim por diante. E esse último é que eu mais gosto, mas eu vou direto para o último, essa mudança trazida aqui pela McKinsey, né, uma visão, dizendo que cada vez mais as pessoas vão buscar senso de propósito. Veja quantas vezes eu falei propósito nessa 1 hora e pouco que a gente está falando aqui, né? E, no fundo, gente, para a gente finalizar, se as empresas não ficarem atentas a essa questão, dificilmente ela vai compreender que não é possível ter um ambiente de negócio próspero numa sociedade decadente, né? Então, ou seja, a empresa tem que exercer a sua responsabilidade sociocorporativa, social corporativa, para conseguir transformar a sociedade onde ela está inserida, para transformar a sociedade e deixar cada vez mais forte, né? Para que ela consiga fazer negócios por muito tempo, né? Garantindo a longevidade dela. É isso. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui. Fez sentido isso para vocês, não? Ou entediei vocês nesse final de tarde, começo de noite aqui? João, volta o seu dado pessoal aí, por favor. Seu telefone, seu e-mail. Foi muito rápido. Não, tá aqui. Depois o Marcelo vai compartilhar com vocês. Pronto. Tá bom? João, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Com esse, vou dizer assim, vou colocar essa explosão de ESG no Brasil aí nos últimos meses, né? Eu fico pensando o seguinte, quero te perguntar, existe
Você apresentou tantas empresas, tantos institutos que lidam com ESG, com score e tudo mais. Existe alguma forma de score, de uma maneira geral, para o ESG? Existe? Qual a finalidade? Não existe? Vai ter? E qual é a forma de score para ESG dentro de uma empresa? Boa, excelente pergunta, Marcelo, porque o que acontece hoje? Começaram a surgir vários scores, né? Para você se comparar, porque no fundo, assim, eu estou avançado ou não em relação ao quê? Né? Eu sempre fiz um misto de referências para conseguir saber onde é que eu estava bem e onde que eu estava mal com relação ao desempenho ESG. Quando eu falava de clima, eu sempre olhava para o CDP, que é o Carbon Disclosure Project, que é uma iniciativa europeia de mais de 50 fundos de investimentos, com mais de 100 trilhões de dólares de investimentos e que viabiliza, recomenda atuação ou não, de acordo com a sua transparência na gestão de carbono. Então, toda vez que eu falava de mudanças climáticas, eu buscava no Carbon Disclosure ou na metodologia do GHG Protocol. Só que nos outros temas, aí fica mais complexo, né? Então, o que a gente acaba fazendo? Eu acabava fazendo um misto. Eu olhava para a GRI, que é uma referência para relatórios anuais, mas é muito desafiador, porque fazem muitas perguntas, e a partir das perguntas, você vai encontrando o caminho. Essa era uma forma que eu usava muito. Mas eu fazia um combinado do GRI para relato, fazia um combinado com o EASY, da Bovespa, né? E aí, mais recentemente, a gente teve boas novidades nessa área. A gente tinha a SASB, que é o padrão contábil americano, que criou 56 setores, né, de formulários, né, de questionários, que trazem reflexões sobre ESG e te indicam quais são os temas materiais para o teu setor. Começou a setorizar. Então, nem tudo que é importante para um banco é importante para uma indústria, que é importante para um varejo, para a distribuição e assim por diante. Então, você entrando na SASB, lá tem um link, eu posso depois compartilhar com o Marcelo, ele passa para vocês, você consegue entrar no setor do qual você faz parte, e na visão da SASB, você consegue entender quais são os temas materiais para o teu negócio. E aí você foca a tua energia ali, e se compara com aquilo, porque ele te faz perguntas, e quando você não consegue responder, significa que você não está avançado naquilo. Então, eu sempre fiz um misto, tá, Marcelo? Nunca usei uma régua só. Hoje tem uma novidade interessante. A SASB e o Integrated Report, né, o URC, se juntaram para tentar criar um frame que possa atender pelo menos a maioria das empresas. É algo que ainda não está pronto, mas rapidamente eles devem conseguir colocar uma referência setorial. Eu uso muito a SASB, eu uso muito o MSI, que é o Morgan Stanley, eu uso muito o EASY e uso muito o GRI e o CDP. São esses frames que eu uso. E dependendo do setor da empresa, eu faço um recorte, tá? Para fazer uma evolução melhor. E tem iniciativas no Brasil, com os indicadores retos para as questões sociais. Então, hoje tem uma gama de coisas para a gente fazer, mas não tem uma referência única. Eu nem recomendaria isso para você, porque ficaria muito pobre, né? Mas usar esse compilado de SASB, MSI, EASY, GRI e CDP, você está muito bem servido, já tem trabalho por muito tempo. Não pretendo aprofundar tanto, só curiosidade mesmo. Outra coisa, você vê a possibilidade de uma certificação oficial ESG no Brasil ou no mundo? Uma certificação, por exemplo, o Axê, ele tem uma certificação tal, ou diamante, ouro, prata, cobre, sei lá o quê. Você vê essa possibilidade? Eu acredito que não, Marcelo, pelo menos no SD. O que se acaba tendo são reconhecimentos, né? Então, dependendo do setor onde você está, você acaba sendo percebido. Vou pegar o caso aqui da Natura, que é sempre uma referência. Ela não tem certificação nenhuma SD. Ela tem as certificações ambientais tradicionais, as certificações na área social tradicionais, das normas ISO, né? Que é uma forma de você também se colocar à prova de qualquer tipo de questionamento. Eu tenho uma ISO 45001, eu sou uma empresa que presta atenção nas questões de segurança e saúde ocupacional, e é certificado por alguém independente. No ESG, a gente está falando de cultura, né? A gente está falando de
da liderança, a gente está falando da prática de valores e tudo. Então, você pode ter certificações operacionais para as questões ambientais, qualidade, questões trabalhistas, cumprimento de NRs, né, da vida e tal. Mas ESG, eu não acredito que no curto prazo alguém se atreva a fazer uma certificação nesse sentido. Porque aí a prática da empresa e a transparência que ela dá é que ela vai ser conhecida. O que acaba acontecendo é que algumas empresas também buscam um certificado chamado B Corp, ou empresas do sistema B, que também é uma referência que a gente acaba usando bastante. É muito rigoroso, né? É uma iniciativa americana para isso, e ela certifica, aí você recebe um selo sistema B, mas te obriga, inclusive, a mudar o estatuto social da sua empresa. Mesmo que você venda a empresa, aquela cláusula é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada. Então, esse é o único selo que eu vejo que tem relação com o ESG, que é muito respeitado. Tem mais de 4.000 e tantas empresas no mundo que já tem esse selo. A Natura era a maior delas, hoje não é mais, é a Unilever, que é a maior. Mas as grandes empresas começaram também a tentar buscar esse reconhecimento. Então, o Sistema B, eu acho que é um selo, tá ali. Acho que porque pega mais de 250 questões socioambientais, muito forte em governança, muito forte no social, muito forte no ambiental. Então, eu acho que é uma certificação que custa, tá? Custa aí uma quantidade razoável de dinheiro para você ter um selo desse. E para manter também, viu? Ok, obrigado, João. Imagina. Acho que a Marisa João, tem uma pergunta. pode fazer, Marisa. Desculpa, tá fechado, né? Boa noite. Primeiro, Boa noite. muito bacana. Obrigada, viu, Aquino, pelo convite. Adorei aí a fala, João. Acho que vou ter que dar uma estudada nesse material, porque é muita coisa, né? Acho que todos nós estamos estudando aí um pouco a respeito. Eu queria fazer duas perguntas, inclusive em cima do que o Marçal colocou. A primeira, que ele falou, né, de como ter esses critérios, qual o score e tal. Eu queria te perguntar, assim, empresas menores, porque aqui, se você falar em grandes empresas que têm esses propósitos estabelecidos, né, tem todo um trabalho, isso é uma complexidade, né, de uma empresa grande, como você deu, inclusive, referências aí de como é que o nível que a empresa tem que estar para poder assumir um compromisso desse porte e tal. Pensando em pequenas empresas ou pequenas iniciativas, você que tem na área esse conhecimento todo, assim, se você fosse olhar, né, por exemplo, vou pedir ao João para fazer uma leitura aqui de uma organização menor, né, uma empresa, que não está pleiteando esses scores, que não está fazendo, mas como é que tipo de indicador que você olharia, assim, de forma bem simples, né, para dizer, nossa, essa empresa, ela está no caminho, ela tem o olhar de ESG, se ela, por exemplo, né, na proporção, né, chegar lá na frente, ela está já no caminho. Você falou umas coisas que são muito verdadeiras aí, que a gente vê muito, que é cultura, prática de valores e tal. Então, se a empresa começa nessa linha e tendo esse olhar, qual seria o requisito, ou pelo menos o seu olhar básico? Olha, eu acho que quando eu vejo uma empresa de pequeno porte, que ainda não está nesse estágio, mas que ela tem essas e essas características, eu entendo que ela está alinhada com o ESG. Essa é uma questão. E a segunda, que eu até ia te perguntar, e foi ótimo, você não tinha falado ainda, que era da certificação B, que eu tenho uma empresa parceira que está buscando essa certificação, e essa correlação, né? Realmente existe essa correlação da certificação B com essa presença do ESG em todos esses parâmetros, né? Isso está bem alinhado? Só para confirmar, porque eu acredito que sim, né? Mas, assim, você falando, eu vou ficar mais segura. Não, tá sim, Marisa. Assim, você tem uma coisa interessante, cada vez mais as empresas menores têm buscado essa agenda. E o melhor de tudo é que não está buscando para aparecer, está buscando para se beneficiar disso. Porque, olha, se eu tenho uma agenda social equacionada na minha empresa, eu tenho um ambiente acolhedor, eu vou atrair os melhores talentos para a minha empresa. Tá? Eu vou ter turnover menor, eu vou ter menos custo com o processo trabalhista, eu vou ter, assim, quando eu abrir uma vaga, eu vou ter os melhores talentos daquela região para trabalhar comigo, né? Então, assim, eu tenho um ambiente que é super admirado. Nas questões ambientais, começa com risco, né? Então, a gente avalia as condições mínimas de compliance, se a empresa está organizada nesse ponto, se ela eu não precisa buscar a certificação 14.000, nada, a não ser que ela tenha uma demanda de um mercado, que ela, de repente, resolva querer exportar. Empresas menores têm exportado muito, né? Então, é uma barreira não tarifária, né?
Então, buscar certificações vai ajudar a melhorar o processo. O lado bom das pequenas é que elas se beneficiam muito antes das grandes, né? Porque assim, o processo de decisão é muito mais rápido, está na cabeça do dono, está na vontade do dono, né? Tem uma empresa de Goiás, que eu gosto muito, que é a New Inc., que é uma construtora, que quando eu conheci ela era pequenininha, do Cláudio, e ele não tinha crise no setor imobiliário quando todo mundo estava em crise. Mas é curioso, porque essa é uma empresa pequena que ele tinha uma concepção de produto, assim, à prova de qualquer coisa, né? E ele não tinha um turnover de 3% ao ano. Ninguém roubava funcionário dele, né? Então, o engenheiro dele tinha sido mestre de obra há X anos atrás, então tinha uma afinidade com ele muito grande. Aí, quando ele compartilhou comigo essa experiência, tem um projeto social espetacular, ele falou, João, meu dilema agora é que eu preciso crescer, olha aí. Porque eu não tenho crise, eu tenho capital, eu preciso investir esse troço, né, como empreendedor. E ele falou, e o meu problema, eu estou com medo de repente, encontrar um sócio que não pense como eu. Né? Então, esse é o dilema dele. Então, as pequenas empresas têm avançado, sim, Marisa, eu tenho visto muitos casos, e se beneficiam muito mais. Conseguem se beneficiar muito mais do que as grandes, porque as grandes fazem muito por conveniência, muitas vezes, ou por uma pressão muito grande de mercado, né? E uma coisa interessante, João, isso que você colocou, porque assim, a gente vê, eu falo pequenas empresas, mas também essas empresas que nascem, né, que são novas, que tem essas pessoas jovens, que elas já, é como você falou, elas já entram num propósito, e muitas vezes eles entram no negócio para causar um impacto social, né, diferente dos concorrentes que eles percebem ali. Então, eles já entram com esse olhar. Como você falou, não necessariamente para buscar uma certificação, mas isso está tão alinhado ao propósito deles, que eles já começam assim. Por isso que eu te fiz a pergunta do pequeno, porque eles já começam assim. Então, talvez aconteça isso que você falou, depois, na hora que vai crescer, isso pode ser, sim, uma dificuldade, né? Porque até para você alinhar esse crescimento com novas pessoas, né? Apesar que tudo bem, a empresa vai na cultura, mas se você tem que trazer um sócio, se você tem que trazer investimento, que você vai trazer, você pode correr esse risco, né? Isso que você fala. Pode sim, com certeza. Você tem visto muito, viu, Marisa? Acho que é um bom caminho. O bom é que faz porque é o jeito certo de fazer, né? E aí acaba se beneficiando naturalmente disso, sem nenhuma crise, ninguém mandando fazer. As grandes têm que mandar fazer, né? No começo. Depois aprende, fala, nossa, não dói, esse negócio é bom mesmo para mim. As pequenas não, faço porque é o correto mesmo de fazer, vou fazer o jeito certo. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso aqui é bom, né? Ô, João, dado aí o nosso horário, né? Eu queria fazer uma última pergunta aqui da Elenir, e aí ela está perguntando, em alguns momentos você já respondeu, mas talvez ser um pouquinho, clarificar um pouquinho, está claro a prática do ESG para as grandes empresas, né, na estratégia do negócio, mas como levar esse conceito para empresas de médio porte sem agregar custos excessivos, né, que é uma discussão que tem, né, se isso vai, em algum momento já passou isso, mas se pudesse dar uma clarificada para a gente, por favor. O que tem acontecido muito, né, usar a estrutura atual, tem que ter um senso, né, de aprendizado, porque tem uma curva de aprendizado aí. Se começa, uma empresa pequena ou média, ela não precisa ter custos adicionais, porque uma boa parte das oportunidades, né, dessa agenda ESG está em gestão. E gestão, basicamente, o que você vai ter é alguém que vai ser um sponsor desse dentro da organização, investimentos pequenos, eventualmente adaptações de estrutura. Muitas empresas ainda trabalham em condições ruins do ponto de vista de segurança elétrica, segurança de trabalho, tudo. Então, talvez um ou outro investimento nessa área, que acho que pode ser colocado no longo prazo. E o lado bom dessas pequenas empresas médias, é que ela não tem a urgência da grande. Né? Então, ela pode fazer num tempo que ela consiga aprender ao mesmo tempo que ela se beneficie. Então, assim, o investimento seria uma pessoa dedicada aí no porte, na senioridade que a complexidade do negócio pede. Então, se eu sou uma empresa complexa, eu vou trazer alguém mais sênior para cuidar disso. Se eu sou uma empresa menos complexa, eu vou trazer alguém que vai aprender junto comigo. Eu aprendi sustentabilidade a partir de um desejo do presidente da empresa. Tudo bem que era uma empresa gigante, mas ele falou, quero trabalhar isso na empresa, mas eu não sei como fazer. Então, tudo bem, se você tiver tempo para
para esperar e eu tiver tempo para aprender, a gente faz junto esse negócio. E foi assim que começou, entendeu, Marcelo? Sem custos adicionais. A estrutura era a mesma, as pessoas foram realocadas e eu tinha outras funções e acumulei aquela função. Mas tem que ter um sponsor desse negócio internamente, né? Então, eu vejo que é por aí, começar com uma análise para dentro, da formalização, políticas, compromissos internos, começa a arrumar casa, começa a colocar processo, tudo isso é gestão, que não deveria envolver custos adicionais, mas organizar os procedimentos das áreas, os controles das áreas, os indicadores vão surgindo naturalmente, buracos nos controles serão encontrados, então essa é uma agenda importante, ou seja, quando você começa a entrar a fundo nos controles da empresa, começam a aparecer coisas que estavam solto na organização. Então, essa agenda também ajuda a colocar as coisas no eixo. Então, resolve uma questão de risco, resolve uma questão de custo e ajuda a inserir processo dentro da empresa. Então, assim, acho que é um pouco dessa receita aí para a Helenir. Não sei se eu respondi, se eu ajudei. Legal, bacana, João. Muito obrigado. Eu não sei se a Helenir tem mais alguma pergunta a fazer. Eu acho que, dado o nosso prazo e horário, perdão, eu tenho certeza que o João, se tiver alguma pergunta, depois responde, né, João, para super nós. à vontade, com certeza. Eu pediria a gentileza de você compartilhar o material para eu depois passar para o nosso grupo. Com certeza. Eu vou passar a palavra para a Eleni fazer o fechamento, mas em nome do grupo e pessoalmente, te agradeço pela sua gentileza em fazer essa apresentação muito enriquecedora para nós. Muito obrigado, João. E eu passo a palavra para a Helenir finalizar aí o nosso evento. João, você deu show, amigo. A sua forma tão simples de colocar é tão diferente das outras formas que eu vi, e agora há pouco a sua resposta à pergunta na pequena empresa foi tão animador para a gente poder trabalhar isso em médias empresas. Em pequenas eu até acho difícil, mas em médias empresas é muito possível. Mas, principalmente, sua forma de colocar, a simplicidade como você coloca, o tema é complexo, o tema é relevante, mas você dá um ânimo muito grande para a gente trabalhar isso. Muito obrigado pela sua presença e por dedicar esse tempo a nós. Marcelo, muito obrigado você também. Obrigado ao João, que nos apoiou aí, né, na parte técnica, e principalmente obrigado aos líderes aí que estiveram presentes aprendendo e incorporando conceitos tão importantes para a gente vencer no mundo empresarial, né? Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.